A gente, quando começou, eu falava muito para os meninos, né? Eu quero ser reconhecido por uma empresa que faz negócio direito, faz negócio certo. Talvez esses foram os principais motivos, né? A gente acreditar no potencial que a gente tinha e a vontade de querer fazer as coisas certas, querer fazer dar certo, querer fazer diferente. Eu sempre acreditei no potencial do nosso time, né? De quem fazia parte. Eu consegui enxergar aonde a gente poderia chegar, tinha as oportunidades que estavam sendo colocadas. Dentro desse caminho, desde o início, sempre foi muito difícil. Eu sabia onde a gente poderia chegar, muito por confiar em quem estava junto comigo na trincheira e como a gente ia lidar com as dificuldades. Nunca gostei muito de planilhar orçamento, quantificar. Aí, nessa empresa que a gente prestou serviço, logo no início, eu conheci Kelielson. Kelielson era o orçamentista, o cara da engenharia lá, que preparava as propostas. Eu sou o Kelielson, sou o diretor de engenharia aqui da Guarnieri. As principais áreas que eu trabalho é a parte de projetos, suprimentos, proposta e planejamento e controle, né? Eu conheci Alex, a gente conversava bastante, ele ficava na parte de obra, eu ficava também na parte de proposta. E nessas conversas a gente começou a refinar e interagir melhor e entender o que cada um tem, né? Cada um gostaria. E aí chegou um determinado momento que eu pensei, bom, eu preciso ter gente boa aqui comigo, então por que não começar a ter sócios extremamente qualificados e competentes e que queiram fazer diferente também, queiram conquistar mais coisas e mais longe. E aí foi quando eu chamei o Kelielson para ele assumir a parte de engenharia e propostas e ser meu sócio. Tanto é que quando ele me chamou, eu fiquei bastante feliz, porque era um projeto que eu gostaria de ter e que, diante de todos os cenários, eu senti como uma parte de um sonho realizado. A gente começou num escritório pequeno, que tinha uma sala, acho que tinha 9 metros quadrados, era muito. Então tava eu e Alex ali, basicamente, e Thiago tava lá como agregado inicialmente, né? Então esse foi o nosso escritório, né? Thiago, eu conhecia Thiago fora do trabalho, né? A gente faz parte do mesmo grupo de amigos, né? Então o Thiago, na época, ele trabalhava na prefeitura, numa diretoria de obras da prefeitura de Pojuca, e ele resolveu sair, e então ele, né, na época ele disse, não, eu vou retomar meus projetos, é arquiteto, né, vou retomar os projetos. Bom, todo início é desafiador, né? Eu vim de um serviço público e quando fui convidado a participar da Guarnieri, nossos primeiros projetos envolviam tanto o projeto como o próprio projeto de engenharia, como a construção de casas de padrão alto, onde eu estava me lançando como diretor de obra aqui na empresa. Trouxe alguns desafios, mas muito gratificante em poder ajudar com os meus conhecimentos, né, somado aos conhecimentos dos demais colegas e trabalhadores, a gente construir e edificar as primeiras casas, que foram as primeiras obras da Guarnieri. Nessa época a gente foi o primeiro escritório que a Guarnieri locou, era uma sala bem pequena, e eu ia trabalhar sozinho lá, tinha uma mesa, e eu falei para Thiago, disse, se você quiser pegar suas coisas e ir para lá, trabalha de lá que, né, tem espaço. E aí ele começou a trabalhar e começou a se envolver com as coisas da empresa, né, da Guarnieri, e começou a fazer parte do dia a dia. E Thiago é um arquiteto que sempre gostou muito da obra, de vivenciar a obra, do que ele faz, do que ele gosta. E aí foi então o momento de chamar mais um sócio, né? E aí veio Thiago fazer parte da nossa sociedade para tomar conta de obras, né? É o que ele faz até hoje. A partir daí a gente começou a bater papo, a se envolver nos projetos, tanto eu nos projetos da Guarnieri, dando pitaco, como o pessoal Alexson e Kelielson também, né, passando algumas experiências para os meus projetos particulares.
E a gente foi cada vez mais evoluindo nessa parceria, até que eu fui chamado para voltar para o serviço público, para assumir uma diretoria de obras do Estado aqui de Pernambuco. Eu comentei com eles que eu tinha sido chamado e que ia assumir. Eu precisava assumir também a formação que eu tinha, que eu estava tendo ali, o reconhecimento que eu estava tendo. Então eu ia assumir, né, essa proposta do Estado. E Alex e Kelielson me chamaram, colocaram isso para mim, ó, larga essa história de Estado, larga essa história de serviço público e vamos tocar junto. Quando eu entrei na empresa, nós éramos uma construtora local, né? Assim, em âmbito Pernambuco. Não digo nem Pernambuco ainda, mas era Recife, região metropolitana. Obras de pequeno porte, residenciais, prediais, né? Nada ainda industrial. E hoje, o que é que nós vemos em Guarnieri, né? Uma evolução absurda, né? Hoje nós somos uma empresa, uma construtora a nível nacional, né? Estamos atuando aí em quase todas as regiões do Brasil e migramos, não só migramos, ainda continuamos, mas em pequeno porte, bem pouco, fomos para a industrial e vamos partir para a incorporação pensando bem pesado agora, né? Guarnieri hoje ela é uma empresa bastante conhecida, né? A gente anda, né, pelo Brasil e assim, as pessoas conhecem a gente. Então isso é um motivo de muito orgulho, né? Coisas que a gente planejava e vislumbrava lá atrás, hoje estão acontecendo, né? Hoje eu posso dizer que a Guarnieri, nesses 7 anos da qual eu faço parte do grupo, houve uma evolução astronômica. Para aquele microprojeto que era lá atrás, porque a Guarnieri é hoje no cenário nacional. A confiança depositada lá atrás, a credibilidade que a gente depositou lá atrás, hoje a gente está colhendo os resultados. Eu jamais conseguiria estar avisando que em 7 anos estaríamos nesse cenário, nesse contexto que a gente se encontra atualmente. Eu acho que a Guarnieri mudou muito do período que eu entrei para agora. Mudou com relação à estrutura de pessoal, filosofia, né? Mudou com relação à estrutura de obra. Então ela meio que fez uma reengenharia. Ela viu muita coisa que não dava certo naquele momento e se reinventou. E hoje eu vejo a Guarnieri como uma empresa muito assertiva. Ela sabe onde quer chegar, ela sabe como fazer e ela está trabalhando para se estabelecer onde ela quer chegar. Foi assim que a gente foi crescendo, né? Então, até uma das primeiras aquisições que a gente teve foi a parte de compras, né? Porque a gente sabe que é um dos processos que é muito operacional e tem umas tratativas muitas com fornecedores. Então, assim, aí depois disso a gente foi agregando outras pessoas da equipe, né? Seja os engenheiros de campo, que no começo às vezes era eu e Alexo e Thiago ia por vezes no campo e não tinha uma figura específica. Então depois a gente foi agregando essa pessoa e nisso tudo casando também com o que a gente tinha também de contrato. Então a gente sempre, quando foi crescendo, a gente sempre foi em cima das soluções que a gente tinha, das obras que a gente tinha, a gente foi traçando esses implementos, esses investimentos, seja de ambiente como também de pessoas. O que ela tem de diferente foi justamente o que me fez ficar e que não me faz querer sair. É um ambiente muito bom de trabalhar. É um ambiente... A gente sempre tem um ambiente familiar como uma coisa ruim. Aqui não. Aqui não existe, não, ele é o chefe, ele manda, ele não fala com ninguém. Não. Existe um ambiente familiar de ajuda mesmo, de suporte. Todo mundo trabalhando, mãozinha arregaçada. Não existe fulaninho trabalha e fulaninho manda. Não, todo mundo trabalha. A gente começou zero. Não tinha escritório, não tinha nada. Até o primeiro encontro entre eu e Alex foi na casa de amigo. O segundo foi na casa dele. A gente conversava na obra mesmo.
E hoje a gente tem um escritório desse. Não tem nem explicação, né? Não tem nem explicação. Evoluiu muito e vai continuar. Guarnieri, para mim é tudo. É sentimento de como uma família. Quando eu cheguei era uma coisa, a gente tava com aquelas, fazendo umas casas numa família, né? E depois já mudou para o galpão industrial. O primeiro que eu acompanhei foi lá na MOR. Foi muito bom e agora eu vejo assim muito diferente, né? Crescendo e espero que cresça cada vez mais. E assim, cada vez mais a gente se apega cada vez mais junto e vendo os resultados é assim uma coisa emocionante cada vez mais. E espero que seja assim muito mais. Quando começou a primeira obra da gente, eu perguntei a Alex se ia ter uma confraternização. Eu comecei a obra em setembro, aí chegou dezembro, e vamos ter uma confraternização na obra mesmo. Então a Alex disse, está certo. Como eu disse antes, a gente só tinha a equipe mesmo, não tinha mais nada, o escritório não tinha nada. Aí a Alex foi e comprou uma churrasqueira, daquelas desse tamanho assim, de lata, né? E ele mesmo trouxe as coisas, carne e tudo. E ele mesmo foi quem fez até o fogo, foi ele. Ele foi quem fez o churrasco. E bom, viu? E os clientes, que a gente já tinha cliente, veio, gostou muito. E teve prêmio, teve tudo. Prêmio para a equipe. Aí teve um que veio e disse, tá vendo, Valdeci? Eu trabalho tantos anos em tal lugar e eles nunca chegaram para fazer. Alex com 2 meses, que a gente está aqui há 3, ele já está fazendo isso. Esse tem futuro. Isso para mim ficou marcante, porque realmente, eu também nunca tive confraternização. E depois disso aí, a gente não parou mais. Eu fiz aniversário de funcionário lá, até de engenheiro eu fiz aniversário. E para mim isso foi uma grande ação que a Alex fez. Isso cativou o funcionário. Agora para mim marcou. Porque até hoje a gente tem a filmagem, foto, e a gente se lembra. Que foi a primeira. E teve várias. Graças a Deus teve várias. Mas essa para mim ficou marcada. Na verdade, eu vi a Guarnieri nascer praticamente. Eu e a Alexson, a gente teve uma relação profissional há 9 anos atrás, né? A partir daquele momento eu conheci um pouco da visão do que seria a Guarnieri no futuro. E eu vi essa empresa nascer, né? Fui acompanhando alguns de longe, né? Fui acompanhando vários momentos da Guarnieri e sempre, mesmo que de longe, assim, eu olhava e via, me identificava com os valores, com os ideais da empresa. E aí quis o destino que a gente fosse se encontrar agora novamente, todo mundo mais maduro, né? Tanto a Guarnieri quanto eu. E foi um casamento perfeito. Do dia que eu entrei para cá, a Guarnieri evoluiu bastante, os projetos novos, e a construção civil hoje em dia, a tecnologia é bem avançada.
Então a Guarnieri vem sempre acompanhando esse termo de tecnologia na construção civil. Eu como profissional me sinto bem à vontade de trabalhar na Guarnieri. Tenho bastante apoio da parte administrativa e da parte da gestão. Toda a gestão me apoia bastante. Então eu me sinto muito à vontade para trabalhar na Guarnieri. Desde 2021, quando eu entrei na Guarnieri, eu senti o diferencial que eu não era simplesmente um CPF, como muitas empresas a gente acaba sendo, né? Na Guarnieri, eu sou Lucivânia, eu tenho uma história e as pessoas se importam com a Lucivânia. Se a Lucivânia tá bem, se a Lucivânia não tá bem. E isso é um diferencial que eu sempre falo aonde eu vou fazer integração, com quem eu vou fazer integração. Eu sempre falo sobre esse ponto. Existe esse diferencial, existe que você consegue ter o contato com os diretores, com o dono da empresa, que é uma realidade que muitos não têm. E aí você consegue expor o seu pensamento, expor o positivo, o negativo, e você é ouvido. Então isso é algo muito positivo. Eu imagino a Guarnieri uma empresa muito grande dentro do cenário nacional. Uma empresa que vai ser referência, uma empresa que vai ser procurada por conta da sua excelência no atendimento e na execução de suas obras, porque ela já é uma empresa que está muito organizada, ela já está muito direcionada para que isso aconteça. E, sinceramente, eu espero que eu esteja presente nesses 10 anos. Bem, eu acredito que a Guarnieri tem um potencial de crescimento enorme. A gente vai abrir um pouco o leque aí e explorar novos mercados, como o mercado da incorporação, e nos próximos 10 anos, com certeza, consolidar também a marca Guarnieri como incorporadora e continuar sendo referência no mercado que hoje já é referência. A gente tem uma relação que hoje eu posso dizer que foi um grande aprendizado para mim profissionalmente, porque os sócios transmitem para a equipe que transformam nos projetos um nível de trabalho que é um altíssimo nível, inclusive, e que a gente vê isso com muita clareza, né? Da mesma forma, nós somos cobrados nesse mesmo nível. Fez com que o nosso trabalho evoluísse, ou seja, a gente cresceu, né, elevou o nosso padrão de entrega, elevou o nosso padrão de pesquisa, de atendimento, né, para que a gente pudesse acompanhar, né, a evolução da empresa, da Guarnieri. E eu fico muito honrado em poder ter participado e transmitido para o nosso time o modo Guarnieri de ser. A gente tem um objetivo comum, que é a Guarnieri. Então, quando a gente briga, é pelo melhor da Guarnieri. Quando a gente comemora, é porque deu certo. Então, isso acho que é fundamental. Eu diria que é feito um casamento, né? Existem os momentos mais fáceis, os momentos mais difíceis, mas enquanto a gente estiver aqui, né, com o intuito de todo mundo, né, de buscar o melhor e ter o mesmo objetivo, é o que está segurando, né, e garantindo o sucesso da Guarnieri. A gente tem momentos e momentos, né? Tem alguns momentos que realmente estão mais acirradas e internamente a gente, pelo bem da Guarnieri, também discute bastante para poder chegar no bem comum, né? Então, assim, porque todo mundo tem uma vontade só, né? É que isso dê certo e perpetue, né? Então, acho que quando cada um chegar aqui, puxar ou falar, isso é pelo bem de todos, né? E isso reflete muito no nosso dia a dia e também nas nossas relações aqui também. A Guarnieri é o grande projeto da minha vida. Desde quando a gente começou e teve a ideia, assim, eu sempre trato com muito carinho todas as coisas assim que vão andando, né? Tento olhar os detalhes, né? Eu tenho para mim que os detalhes é que fazem a diferença das coisas. Bom, eu ainda não tenho filhos, né? Mas Marcela brinca comigo que o meu filho é a Guarnieri. E é assim que eu trato mesmo, e é assim que eu cuido, né? Cada detalhe, cada ação, cada projeto, cada movimento. Né? A Guarnieri começou do nada, hoje ela é o que é, e eu vejo e acredito que ela pode ser muito maior do que ela já é. Quanto mais a gente se dedicar,
fazer as coisas certas, a gente vai conseguindo cada vez mais. Espero que dobre de tamanho, muito mais experiência, e nos próximos 10 anos, se Deus quiser, a gente está fazendo outro documentário de 20 anos. Quero agradecer todo mundo que fez parte da Guarnieri nesses 10 anos, de funcionários, a todo mundo, a equipe Guarnieri, que a gente chama, não é uma equipe, é uma família Guarnieri. Eu quero agradecer a cada um de todo esse tempo e esperamos que daqui 10 anos a gente esteja junto de novo. Agradecer mais 10 anos de batalha e vamos vencer juntos.